Olá, senhores. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Internet das Coisas. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou sobre o conceito de Internet das Coisas. Também apresentei alguns conceitos da rede de computadores que a gente vai precisar em aulas futuras. Nessa aula especificamente, eu vou trabalhar com vocês com o nosso primeiro projeto. Vai ser um projeto baseado na IDE Arduino. A gente vai utilizar o simulador Tinkercad. A última aula eu também apresentei o que é o Arduino, para que serve o Arduino, então essa placa de prototipagem. Expliquei as portas de conexão, as portas digital, porta analógica. Essa aula específica já vai ser o primeiro projeto com a IDE Arduino. Inicialmente, antes de começar a desenvolver o projeto, eu gostaria de explicar para vocês como funciona a estrutura de um programa Arduino. O programa Arduino é dividido em três partes. A primeira parte é o lugar que eu vou fazer a inclusão das bibliotecas e declaração das variáveis. Esse é um local para as variáveis globais, dizemos assim. Então, a primeira coisa, eu vou fazer a inclusão das bibliotecas. Exemplo, eu vou trabalhar com o controle de um motor de passo. O motor de passo, ele tem normalmente com um drive, que você pega um drive específico para esse motor, ele já vem com uma biblioteca de código. Então você tem que fazer aqui a importação, a inclusão dessas bibliotecas. A gente vai ver como se faz a inclusão de bibliotecas em momento oportuno. Também existe a declaração de variáveis globais. Então aqui são variáveis que eu posso acessar em qualquer local do meu código. As variáveis globais e locais, imagino que vocês já tenham esse conhecimento. Após isso, é dividido em duas funções, dizemos assim, é a função setup e a função loop. O que são essas duas funções? A função setup, ela tem como objetivo iniciar as variáveis. Exemplo, o primeiro projeto a gente vai acender e desligar uma LED. Quando eu vou ligar uma LED, eu vou ter que declarar ela numa variável, para não ficar toda falando, a LED está no pino tal, tal. Então a gente vai ver como se faz isso na prática, pode ficar tranquilo. Mas eu vou declarar aqui, int LED recebe porta 11, exemplo. E aqui eu vou falar LED, ela é o que? Um output ou um input. Normalmente ela é um output, né? É uma saída de dados. Então aqui eu vou falar para que esse pino específico que eu vou declarar uma variável, ele vai servir. Ele vai servir para entrada de dados ou saída de dados. Então o objetivo dessa parte de setup é mais, por enquanto vou me abster a isso. Quando a gente postergar na disciplina, vocês vão entender que eu posso, por exemplo, configurar a conexão com Wi-Fi. A gente vai fazer isso também no setup. Então, o objetivo do setup é inicializar as variáveis. E a gente também tem a função loop. Que essa função loop, ele é um laço de repetição infinito. Enquanto o controlador estiver ligado, ela fica executando o seu código. Então, após inicializar o controlador, ela fica executando. Só vai parar quando você desligar o seu controlador, ou seja, quando o seu programa parar de rodar. Então, esse é o objetivo da função loop. Então, a parte de controle, eu quero ficar ligando e desligando. Então, a gente vai fazer no loop. Liga, espera 5 segundos, desliga. A gente vai fazer no loop. Então, essas são as partes de um programa Arduino. Aqui eu tenho o primeiro projeto que a gente vai trabalhar com o Arduino. A gente vai fazer ligar uma LED simples. Como eu falei em aulas anteriores, ligar uma LED especificamente não é um projeto em IoT. Porém, para você iniciar um projeto em IoT, você precisa entender como funciona essas placas de prototipagem. Então, o primeiro programa sempre em uma placa de prototipagem é acender e desligar uma LED, como se fosse o Hello World em qualquer linguagem de programação. Após quando vocês iniciou no primeiro semestre, as primeiras coisas que vocês aprenderam foi um Hello World. Aqui no Arduino, nosso Hello World, dizemos assim, é ligar e desligar uma LED. Aqui eu tenho uma placa de Arduino Uno e eu tenho uma protoboard. Qual que é a função da protoboard? A protoboard, ela é uma placa de furos e conexões de condutores. Então eu tenho esses furos conectados. Exemplo, o furo A aqui, ou aqui da LED, para vocês entenderem mais fácil, na LED aqui, eu tenho a LED ligado na primeira fileira, a perna menor da LED, essa perna reta da LED. Ela está ligada nessa fileira. E essa fileira está ligada aqui embaixo num fio que liga a parte GND. Ou seja, essa perna menor está ligada à GND. Para tentar explicar a protoboard melhor. Eu tenho dois tipos de fileira na protoboard. Eu tenho uma fileira, as fileiras horizontais e as fileiras verticais. As duas extremidades da placa protoboard são fileiras horizontais.
Exemplo, vocês vão perceber que tem até um mais e o menos, normalmente utilizado para negativo e positivo. Então esse pino está ligado com esse, ó. Eu sei que vocês estão conseguindo ver o ponteiro do mouse, mas aqui eles vão estar ligados horizontalmente. Já as duas fileiras internas, elas estão ligadas verticalmente. Exemplo, aqui está ligado em toda essa fileira, ó. Então esses 5 furos estão interligados. Mesmo exemplo da LED, como eu falei, ó, o furo da LED que está a perna reta está ligado com esse furo aqui de baixo. Por isso que eu estou tendo uma comunicação. Então esse é o objetivo da protoboard. A protoboard é muito utilizada na prototipagem. Também ela é conhecido com placa de ensaio. Em muitos lugares você vê escrito placa de ensaio, porque normalmente ela não é para o produto final. Ela é para prototipagem ou projeto em fase inicial. Quando você tiver uma produção em larga escala, você não vai ficar produzindo protoboard, é claro. Mas ela te permite isso. Uma das grandes vantagens, eu não preciso já ficar soldando. Imagina, eu vou utilizar uma LED. Aqui eu tenho poucas portas no Arduino. Depois que preencheu todas essas portas, por exemplo, eu tenho só 3 GND. Eu já utilizei essas 3 GND. Como que eu vou ligar? A protoboard te proporciona isso, você aumentar o número de conexões também. Eu tenho um resistor aqui também no meu projeto que tem a finalidade de limitar a corrente elétrica do circuito. Então esse resistor ele está com a finalidade específica de, se o Arduino mandar uma corrente elétrica maior, esse resistor vai controlar essa corrente elétrica para não passar para a LED e posteriormente não queimar essa LED. Então está com esse objetivo. Entendendo o básico aqui, eu já expliquei o que seria a protoboard. Eu vou acessar o simulador Tinkercad para a gente realizar o primeiro teste. Então vou acessar aqui o simulador Tinkercad. Aqui nesse simulador, já estou com ele aberto, eu já apresentei na aula anterior. Eu vou criar um novo circuito. Eu só peço desculpa, como eu estou gravando as videoaulas utilizando o simulador, está um pouco lenta, que a minha internet é bem inferior aqui ao normal. Aqui nesse simulador, no lado direito eu tenho os componentes, aqui tem os componentes básicos, eu posso selecionar todos também, vai aparecer todos os componentes. Aí eu vou começar a prototipação. Primeira coisa que eu vou adicionar, o meu Arduino. Então vocês podem estar procurando aqui o Arduino. Vou colocar básico aqui que fica mais rápido eu procurar. Aqui está meu Arduino, vou dar um clique sobre ele, vou arrastar e soltar para o meu projeto. Aguardo um pouco. A internet vai mais rápida até mais rápido. A minha internet é bem lenta. Vou posicionar esse Arduino. E após isso eu vou pegar essa placa de ensaio, essa protoboard. Vou clicar sobre ela, vou arrastar e vou deixar no meu projeto. Só um minuto, ver se está indo. Pronto. Caso eu queira aumentar o tamanho da tela, eu posso apertar o botão Ctrl e rolar o botão de scroll para cima ou para baixo. Então, para cima vai aumentar, para baixo vai diminuir o tamanho. E agora eu vou conectar a primeira coisa que eu quero. Eu vou conectar uma LED. Vou pegar uma LED aqui. Posso pegar a LED aqui, ó, selecionei a LED e vou soltar aqui na minha protoboard. Essa LED existe duas pernas. Quando você estiver trabalhando com o Arduino fisicamente, fica bem notório qual que é a perna, qual a diferença nas pernas da LED. Mas a LED tem duas pernas, uma perna positiva e uma perna negativa. Quando você pegar uma LED fisicamente, talvez ela não tenha essa curvinha. Se vocês observar essa LED aqui, vou aumentar aqui para vocês visualizarem, ela tem uma curvinha, ó. Essa curva eu estou dizendo que é o lado positivo. Então aqui eu tenho um lado positivo. E essa perna reta tem um lado negativo. Quando vocês pegar uma LED fisicamente, muitas das vezes ela não vem com essa curva. Só que vocês vão perceber que existe uma perna maior e uma perna menor. A perna maior é o lado positivo. A perna menor é o lado negativo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ligar essa perna menor no GND. Vou voltar aqui o tamanho menor para a gente dar sequência. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar primeiro essa perna menor no meu GND. Então vou selecionar aqui, só clicar lá, arrastar e soltar e ligar no GND. Lembrando que o GND é como se fosse um terra aí, o negativo, né?
E agora eu vou ligar qualquer porta digital aqui na minha perna positiva. Só que eu não vou fazer essa conexão direta. Eu vou utilizar um resistor. Então eu vou pegar aqui, exemplo, a perna 11, vou conectar aqui. E agora eu vou fazer a conexão dessa perna positiva com esse local que eu interconectei através do resistor. Então eu vou pegar um resistor aqui, ó, e vou vir e apertar aqui. O resistor, ele em regra vem em posição vertical. Eu vou selecionar ele e aqui no meu canto esquerdo tem um local de eu girar esse resistor. Ó. Por exemplo, eu girei ele e agora eu vou fazer a conexão. Opa. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto, selecionei ele. Olha, ele está com a minha LED de cá, então vou soltar aqui. Pronto. Agora uma perna do resistor está ligada na porta 11 através dessa fio e outra perna está ligada na perna positivo da LED. Terminando isso, a gente já terminou o projeto. Vou voltar aqui e conferir. Ó. O projeto está de acordo com a imagem. Agora a gente vai codificar. Aqui no simulador de CAD, já tem aqui ó, a opção código. Quando você vir a opção código, tem aqui ó, bloco. Eu posso programar em bloco. Eu vou selecionar aqui ó, texto. Então vou programar direto em texto. Vou mandar continuar. E aqui eu vou iniciar o meu projeto. Como eu falei, a primeira parte do projeto é a importação de bibliotecas. No nosso caso, a gente não tem biblioteca. A segunda coisa é definir as variáveis globais. Eu vou definir uma variável global. Aqui já veio até um exemplo de código. A gente vai até usar ele mesmo para o primeiro exemplo, mas eu vou mudar algumas coisas. Eu vou criar uma variável. Primeira coisa, eu vou criar uma variável int, LED pin, ou seja, a LED que a gente vai controlar, e vou definir qual porta ela está conectada. Nesse exemplo, eu estou conectado à porta 11. Ó. Então, eu vou colocar aqui recebe 11. 11, ponto e vírgula. Então, eu defini o quê? Em qual porta está conectado nessa variável. Por que eu defino aqui numa variável e não vem e coloco o 11 aqui direto, como a gente vai falar aqui, ó? Porque se eu mudar a porta aqui, eu tenho que vir mudar 11, o 11 aqui, o 13 para 11 aqui e o 13 para 11 aqui. Isso eu teria de mudar em várias vezes, mas se eu estiver usando em 30, 40 vezes. Agora, aqui em cima, se eu vir colocar essa variável aqui, LED pin, eu mudei lá em cima, mudei de porta, ó, estou na LED pin aqui agora. Vou colocar tudo na LED pin. Eu vou colocar na porta 13. Voltar. Já trocou em todos os outros. Então, a primeira coisa é definir essa variável. Aqui dentro do setup, o que o programa está dizendo? Pin mode, eu estou iniciando a minha porta. Estou iniciando qual porta? A porta de número 13, a LED pin. E eu estou falando que ela é uma variável de uma porta de saída, output. Também posso configurar, dependendo do equipamento, para a entrada de dados, o input. Então, com isso, eu fecho a inicialização da minha variável. E aqui embaixo, através do Digital Write, o Digital Write ele tem a opção de que eu posso desligar ou ligar essa porta. Qual porta? A minha LED pin, então a porta 13. Lógico, aqui nosso exemplo da porta 11, não vai fazer nada. Eu vou mudar aqui já para não acontecer equívoco depois. A porta 11. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou ligando a minha porta 11. O high está dizendo que eu estou ligando essa porta. E eu estou mandando esperar o quê? Um segundo, um milissegundo. Então que eu vou esperar um segundo com ela ligada. Posterior, eu vou dar um digital write e vou mandar desligar. Então esse long aqui, acho que se lê isso mesmo, long, ele está mandando desligar. High liga, low desliga. Então estou mandando desligar. Desligar qual porta? A LED pin, que está conectado também a 11. E vou esperar novamente um segundo. Finalizou aqui, como é um laço de repetição, ele vai voltar lá no começo novamente. E vai ficar repetindo até que eu paro a minha execução. Após isso, eu posso vir aqui e iniciar simulador. Ó, perceba que ele está ligado. E após um segundo, ele desliga. Em um segundo, liga e desliga. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria trabalhar com vocês, acendendo uma LED, que foi o nosso Hello World. Eu posso parar a simulação para me editar o código novamente. Se eu quiser aumentar, diminuir o tempo, então eu vou aumentar aqui em milissegundos. E com isso, eu já vou passar a primeira atividade para vocês. Essa disciplina é muito prática, então sempre que eu passar algum exemplo aqui, eu já vou passar algumas atividades. Eu vou deixar esse código disponível também, tá? Apesar que vocês só construindo lá, ele já vai construir o código exemplo, mas eu vou deixar esse slide que tem esse código exemplo.
Primeira atividade que vocês vão me entregar na lista de atividades. O que eu vou fazer, pessoal? Toda aula eu vou passando as atividades, certo? Estou aplicando um exemplo e passo uma atividade. No final, eu vai ter uma atividade, um arquivo com todas as atividades. Vocês vão ler essas atividades, vão fazer tanto o circuito, imprimir esse circuito, mandar em uma imagem esse circuito, quanto o código de funcionamento. Então, atividade 1, circuito e imagem. E vai mandar tudo nessa mesma atividade. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando e-mail aí. Mas o objetivo é enviar tudo junto, essas atividades. Só que, com o decorrer das aulas, eu já vou falando quais atividades vocês precisam fazer. Terminou de assistir as aulas, já fez as atividades, só enviar. A primeira atividade da disciplina. Com base no código anterior, ou seja, o código que eu acabei de apresentar, vocês vão desenvolver a construção de um protótipo de um semáforo, com as LEDs vermelha, amarela e verde. Observação: o semáforo deve ficar aberto, ou seja, verde, 30 segundos e fechado 30 segundos. Já o sinal de alerta, lembrando que esse sinal de alerta tem que estar ligado junto com o sinal de verde, ele deve ficar ligado por 5 segundos. Ou seja, o sinal de verde vai ficar só ele ligado 25 segundos. Com 25 segundos, você também tem que ligar o sinal amarelo. Depois disso, junto, aí vai ficar mais 5 segundos, o sinal amarelo e o verde juntos. Aí vocês vão desligar os dois e vão ligar o sinal vermelho por 30 segundos. Após isso, reinicia tudo novamente. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando e-mail, eu vou solucionando as dúvidas. Então essa é a primeira atividade. E a segunda atividade. Com base também no código de exemplo, vocês vão construir outro semáforo. Só que esse outro semáforo é um modelo que já está mais utilizando. Vocês vão usar apenas as LED vermelha e a LED verde. Quando o semáforo estiver para fechar, ou seja, quando o semáforo estiver lá com 25 segundos de verde, o que você vai fazer? Em vez de você ligar uma LED amarela, você vai ficar piscando aquela LED verde. Então ela vai ficar piscando uma vez por segundo. E ela vai ter de piscar 60 vezes. Aí ela piscou, alertou 60 vezes. Vocês podem colocar 5 vezes aqui, por exemplo, também. Não tem problema não, é só título de exemplo. Piscou algumas vezes aquele verde. Aí você vai desligar a verde totalmente e ligar a vermelha. A LED vermelha vai ficar o quê? Mais 30 segundos ligada e a verde desligada. Aí volta novamente. Então a ideia é esses semáforos atuais que já não usa a LED amarela, só usa duas LED. Quando o verde está para fechar, ele fica piscando alguns segundos. Então o objetivo vai ser esse. Com isso, vocês vão trabalhar as duas primeiras atividades da disciplina. Outra coisa bem interessante que existe no Arduino é a possibilidade do usuário estar inserindo valores através da porta serial. Isso aqui é muito legal de trabalhar na placa mesmo, quando você está com o próprio Arduino, onde o usuário pode usar a porta serial para estar inserindo valores. Você inicia essa porta serial, aqui eu estou iniciando a porta serial na frequência de 2600, a taxa de velocidade. Essa parte de serial.begin aqui, ela é lá dentro do setup. E depois eu posso estar lendo o que está vindo da porta serial. Então, pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. Até a próxima aula e bons estudos a todos.